sejam muito bem-vindos a mais um dia que esta sala de leitura é aberta. Hoje é o dia de número 42 do nosso plano de leitura de 365 dias. Hoje nós vamos ler a partir de Atos, capítulo 21. Enquanto eu abro aqui a minha Bíblia e você vai entrando aí, deixe o seu nome, de onde você nos acompanha, dê o seu like, clica aí no joinha. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Tudo isso aí faz parte, né, do bom desenvolvimento do nosso plano. Se você tem a sua Bíblia de anotações, fique à vontade para fazer as suas notas. Caso você queira, depois você pode também pegar as minhas notas. O material que eu envio para vocês pelo grupo do WhatsApp é um PDF com as anotações. Se você quiser entrar nesse grupo, o link está na descrição desse vídeo. E também nós temos um canal no Telegram, onde lá ficam arquivados todos os PDFs. Se você está entrando agora, você quer ter acesso aos PDFs antigos, entre para o canal do Telegram. Aqui na descrição desse vídeo tem um link também, tá bom? Uma pessoa ontem me mandou uma mensagem dizendo o seguinte: eu acompanho as leituras diariamente pelo YouTube. Eu entro no canal do YouTube e vou lá e vejo o último vídeo. Ok, você consegue fazer dessa forma também. Porém, duas coisas. O vídeo não fica disponibilizado logo pela manhã. É só quem tem o link. O YouTube leva um tempo para processar. Quando eu terminar essa transmissão, o YouTube vai levar um tempo para processar o vídeo e depois disponibilizar para as pessoas. Então, só quem está no grupo do WhatsApp tem acesso imediato. Segunda coisa, só quem está nos grupos é que tem também o acesso ao material de apoio, os links que eu coloco lá sobre os estudos complementares. Só esse ano já coloquei 2, né? Um falando tudo sobre o Natal e o outro que é uma série de mensagens sobre o Pai Nosso. São 10 vídeos explicando tudo sobre a oração do Pai Nosso. Aliás, eu vou deixar esses links também lá no canal do Telegram, que aí você pode ter acesso quando você quiser. Só ir lá no canal do Telegram e lá você pode acessar. Tá bom? Por isso é importante que você faça parte também dos nossos canais, WhatsApp e o Telegram, tá? Vamos orar? Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por esse encontro nesta sala de leitura. Obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos reunidos todos os dias para lermos e entendermos a Tua Palavra. Fale conosco. Nosso coração está aberto, nossa mente está preparada, pronta, assim como os bereanos, lemos no dia de ontem, que os bereanos recebiam a palavra com prontidão, mas comparavam para ver se é aquilo que estava nas Escrituras. E é isso que nós temos fazendo, que estamos feito, aliás, que temos feito, que estamos fazendo diariamente, examinando as Escrituras. Então fale conosco, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Atos, capítulo 21. Gente, então, como foi bem falado ontem, o livro de Atos é um livro de atos. É um livro narrativo que conta os atos, os feitos, os acontecimentos com a igreja do primeiro século, através da vida dos apóstolos. Atos do Espírito Santo através da vida dos apóstolos e os cristãos do primeiro século. Então, muita coisa até aqui a gente foi parando, explicando, interpretando, se fazia necessário. Daqui para frente, esses 8 capítulos que faltam para concluirmos a leitura do livro de Atos são mais histórias, narrativas. Então, vocês vão perceber que eu vou ler na sequência. Vamos ler. Se tiver alguma coisa ou outra que há necessidade de parar, examinar, a gente para aqui e examina junto, tá bom? Então, vamos ler. Atos, capítulo 21. Fique à vontade para deixar os seus comentários. No final da leitura, eu vou ler os comentários de vocês. Atos 21, versículo 1. E aconteceu que, partindo deles, navegando em curso reto, chegamos a Cós, e no dia seguinte até Rhodes, e dali para Patara. E encontrando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. E avistando a Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio descarregaria a sua carga ali.
E tendo encontrado os discípulos, permanecemos ali por 7 dias, os quais diziam a Paulo pelo Espírito Santo, para que ele não subisse para Jerusalém. Então, os discípulos falaram pelo Espírito Santo: Paulo, não suba para Jerusalém. Mas Paulo subiu. Foi aquilo que eu comentei ontem. O livro está narrando os feitos dos apóstolos, dos cristãos, enfim. Versículo 5. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, e todos eles nos acompanharam, com esposas e filhos, até estarmos fora da cidade. E, tendo-nos ajoelhado na praia, oramos, e despedindo-nos uns dos outros, subimos ao navio, e eles retornaram para casa novamente. E quando finalizamos o nosso percurso, desde Tiro, viemos a Ptolemaida, é isso. E, saudando os irmãos, permanecemos um dia com eles. E no dia seguinte, nós que estávamos na companhia de Paulo, partimos e chegamos a Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, permanecemos com ele. E este mesmo homem tinha 4 filhas virgens que profetizavam, e demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judéia um certo profeta por nome Ágabo. E, vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo e amarrando às suas próprias mãos e pés, disse: Isto diz o Espírito Santo: o homem ao qual pertence este cinto, assim será amarrado em Jerusalém pelos judeus e será entregue nas mãos dos gentios. E quando ouvimos essas coisas, tanto nós quanto os do lugar rogamo-lhes que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: Por que chorais e quebrantais o meu coração? Porque eu estou pronto, não somente para ser preso, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos persuadi-lo, nos aquietamos, dizendo: A vontade do Senhor seja feita. Olha, quanto a profecias, nós vamos ver mais para frente isso sendo tratado nas cartas, tá? A gente percebe aqui que nesse tempo alguns voltaram a profetizar, mas isso é em cumprimento também do que dizia o profeta Joel, que no fim dos dias, nos últimos tempos, aliás, os vossos filhos profetizarão, os velhos terão visões, porque as profecias tinham cessado. O último profeta foi Malaquias. Então, em cumprimento da promessa, alguns foram visitados também com o dom da profecia. Mas sobre profecia, o apóstolo Paulo vai falar mais na frente. Você vai entender até que ponto isso de fato continua acontecendo, tá? A gente ainda vai falar sobre isso. Agora, aqui interessante é o seguinte: o apóstolo Paulo estava diante de uma situação difícil, uma decisão difícil, de ir para Jerusalém ou não. Inclusive tinha uma profecia que dizia tudo que ele ia sofrer lá, né? Como é que é? Travou aqui, desculpe. Ágabo, isso mesmo, Ágabo. Ágabo tinha falado, né, o que iria acontecer com Paulo. Choraram, oraram. Paulo disse: não precisa chorar não. Estou preparado para enfrentar isso aí. Versículo 14. E como não podíamos persuadi-lo, nos aquietamos dizendo: a vontade do Senhor seja feita. Ora, a vontade do Senhor seja feita é a resposta mais apropriada para todo cristão, diante de qualquer decisão. Essa é a resposta que conforta o nosso coração, diante de qualquer situação. Creia nisso. Que a vontade do Senhor seja feita. É isso que nos consola. É nisso que a gente tem que crer sempre. Seja feita a vontade de Deus. E depois desses dias, arrumamos nossas bagagens e subimos para Jerusalém. E foram também conosco certos discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Mnason de Chipre, discípulo antigo, com o qual ficaríamos hospedados. E chegando a Jerusalém, os irmãos nos receberam de boa vontade, e no dia seguinte, Paulo foi conosco até Tiago. Desculpe. Então, Paulo foi até Tiago.
e todos os anciãos estavam presentes. E, tendo-os saudado, declarou-lhes particularmente as coisas que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. E ouvindo, eles glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: Vês, irmão, os milhares de judeus que têm crido, e todos são zelosos da lei, e eles foram informados acerca de ti, que tu ensinas todos os judeus que estão entre os gentios para abandonarem Moisés, dizendo que eles não devem circuncidar os seus filhos, nem andar segundo nossos costumes. Então, eles foram até Tiago, e Tiago falou: olha, irmão, deixa eu te avisar uma coisa. Os milhares de judeus que têm crido no que você tem pregado, muitos foram informados acerca do que você tem falado sobre não cumprirem as leis de Moisés, não andarem segundo os costumes de Moisés. Versículo 22. Que faremos, pois? A multidão necessita reunir-se, porque eles ouviram que tu chegaste. Faze, pois, isto que te dizemos. Nós temos 4 homens que têm um voto sobre eles. Toma estes contigo e purifica-te com eles e paga seus gastos para que se raspem a cabeça. E todos ficarão sabendo que as coisas que foram informadas acerca de ti não são nada, mas que tu também andas ordenadamente guardando a lei. O que aconteceu aqui? Com a intenção de conter a multidão, porque uma multidão estava revoltada com Paulo, judeus, porque Paulo andava pregando que não precisava circuncidar, não precisava cumprir os costumes da lei. Quando Paulo chega ali, Tiago já dá um toque: olha, tem uma multidão aí, o que a gente faz? Então, por estratégia, Tiago orienta Paulo a pegar 4 homens que ali estavam finalizando um voto, cumprindo um voto, muito provável o voto de nazireado, que era de não poder raspar a cabeça, ficava um bom tempo sem raspar a cabeça, então cumpriu o voto, raspava, já fiz, cumpri o meu voto. Isso era coisa da lei, costume da lei, para purificação e tal, como a gente já leu lá em Levíticos. Então Tiago diz o seguinte: pega esses 4 homens, vai até o templo, paga a purificação deles, para raspar a cabeça e fazer tudo o que tem que ser feito. Com isso, as pessoas vão ver que você ainda continua assim, cumprindo os costumes da lei de Moisés. Gente, isso aqui era pura estratégia. Isso aqui não quer dizer, de modo algum, que era necessário que eles cumprissem as leis para serem salvos, ou que a pregação de Paulo estava entrando em contradição. Não. Na sequência aqui, vocês vão ver que eles vão confirmar aos gentios que tudo que Paulo pregou realmente era aquilo. Vão confirmar. Mas ele estava agindo ali de uma estratégia só para realmente conter a multidão. Mas isso não adiantou muita coisa. A gente vai ver aqui mais para frente. Versículo 25. Mas, quanto aos que creram dentre os gentios, nós Mas quanto aos que creram dentre os gentios, nós escrevemos e concluímos que eles não observem tal coisa, mas que só se guardem das coisas oferecidas aos ídolos e do sangue e do estrangulado e da fornicação. Esse nós aqui, você vai ver algumas vezes aparecendo esse nós. Nós escrevemos, o autor do livro e as outras pessoas. Então você vai ver a coisa mudando na narrativa. Muitas vezes ele vai falar nós. Então, isso foi o que Tiago falou para Paulo, certo? Nós escrevemos aos gentios assim, 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 assim. Versículo 26. Então Paulo, tomando os homens, no dia seguinte se purificou com eles e entrava no templo para informar do cumprimento dos dias da purificação, até que foi oferecida a oferta por cada um deles. Quando os 7 dias estavam para se cumprir, os judeus que eram da Ásia, vendo no templo, alvoroçaram todas as pessoas e lançaram mão dele, gritando:
Homens de Israel, socorro! Quer dizer, não teve jeito. Não teve jeito. Os judeus se reuniram e agora vocês vão ver, pegaram Paulo. Então eles gritaram, homens de Israel, socorro! Este é o homem que por todas as partes ensina a todos os homens contra o povo, a lei e este lugar. E além disso, trouxe os gregos para dentro do templo e profanou este santo lugar, porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo, um efésio, supondo que Paulo o tivesse conduzido para dentro do templo. Paulo não fez isso. Eles viram este Trófimo com Paulo na cidade, mas Paulo não tinha colocado ele dentro do templo. Então foi uma acusação falsa. E toda a cidade ficou agitada, e as pessoas corriam juntas, e eles, tomando Paulo, o arrastaram para fora do templo, e imediatamente fecharam-se as portas. E enquanto eles iam para matá-lo, a notícia chegou até o tribuno da corte, que Jerusalém inteira estava alvoroçada, o qual, imediatamente tomando consigo soldados e centuriões, correu até eles. E quando viram o tribuno e os soldados, eles pararam de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o tomou e o mandou atar com 2 correntes e lhe perguntou quem ele era e o que tinha feito. E entre a multidão, uns clamavam de uma maneira e outros de outra. E quando ele não podia saber a certeza para o tumulto, ele ordenou que fosse levado para a fortaleza. Então, o tribuno chegou ali, viu a confusão, prendeu Paulo, perguntou o que está acontecendo, cada um falava alguma coisa, ele não conseguiu definir, então foi o seguinte, leva ele para a fortaleza. Mas chegando às escadas, aconteceu de ser carregado pelos soldados, devido à violência da multidão, porque a multidão do povo o seguia gritando, fora com ele. E quando iam conduzindo Paulo para a fortaleza, ele disse ao tribuno, eu posso falar contigo? E ele disse, tu consegues falar grego? Quer dizer, o tribuno ficou admirado de Paulo falar grego, né, com o tribuno. Só um detalhe aqui, mas vai gravando os detalhes que isso é importante. Versículo 38, ele disse assim, ó, não és tu, o tribuno, né, falou para Paulo assim, não és tu aquele egípcio que antes desses dias fez um alvoroço e levou ao deserto 4.000 homens que eram assassinos? Mas Paulo lhe disse, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, da Sicília, cidade não insignificante, e peço-te que me permitas falar ao povo. Então, o tribuno estava confundindo Paulo com um egípcio, e Paulo fala, não, você está me confundindo. Versículo 14. Perdão, gente, versículo 40, 21, versículo 40. E quando lhe deram permissão, Paulo, de pé nas escadas, acenou com a mão ao povo e, feito um grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo, aqui a gente vê a capacidade de Paulo, né? E o dom que ele tinha, né? E a diversidade, essa palavra me travou aqui. As diversas línguas, travou, deixa pra lá. e as diversas línguas que Paulo, ele dizia, você vê, falou com o tribuno em grego, agora falou em hebraico com o povo, e naquela época, inclusive, o hebraico, nos tempos de Paulo, era apenas usado pela elite religiosa. Então, quando ele começou a falar em hebraico, olha só o que aconteceu, capítulo 22. Capítulo 22. Ó. Homens, irmãos e pais, ouvi a minha defesa, que eu faço agora perante vós. E quando ouviram falar-lhe em língua hebraica, silenciaram-se mais ainda. E disse, quer dizer, eles ficaram admirados de ver, né, Paulo falando na língua hebraica. Aí ele disse, versículo 3, eu verdadeiramente sou homem judeu, nascido em Tarso, uma cidade da Sicília, mas criado nessa cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a maneira perfeita da lei dos pais,
zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Eu persegui este caminho até a morte, prendendo e entregando às prisões tanto homens como mulheres. Como também o sumo sacerdote testifica de mim, e todo o conselho dos anciãos, e, recebendo destes cartas para os irmãos, fui para Damasco, para trazer os que estavam ali presos para Jerusalém para serem punidos. E aconteceu o quê? Enquanto eu viajava e me aproximava de Damasco, quase ao meio-dia, de repente brilhou no céu uma grande luz ao meu redor. E eu caí ao chão e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E eu respondi: Quem és tu, Senhor? E ele disse-me: Eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram de fato a luz e ficaram atemorizados, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. E eu disse: O que farei, Senhor? E o Senhor disse-me: Levanta-te e vai a Damasco, e lá te será dito todas as coisas que te é ordenado fazer. E como eu não enxergava por causa da glória daquela luz, sendo conduzido pelas mãos dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. E um certo Ananias, um homem religioso conforme a lei, que tinha boa fama entre todos os judeus que ali moravam, vindo até mim e estando em pé, disse-me: Irmão Saulo, receba a tua visão. E naquela mesma hora eu olhei para ele. E ele disse: O Deus de nossos pais te escolheu, para que tu conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. Porque tu serás a sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e sejas batizado, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, eu retornando para Jerusalém, enquanto eu orava no templo, caí em um êxtase. E vi aquele que me dizia: Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque eles não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles sabem que eu prendia e açoitava em cada sinagoga os que criam em ti. E quando o sangue deste Estevão, teu mártir, se derramava, também estava presente e consentia na sua morte e guardava as suas vestes dos que o matavam. Lembra que quando Estevão morreu apedrejado, pegaram as vestes dele e colocaram aos pés de Paulo? Então, Paulo aqui está confirmando isso. E dizendo, né, que quando o sangue de Estevão, teu mártir, a palavra mártir quer dizer testemunha, né? Uma testemunha que sofria perseguições, morte, o que fosse para defender um ideal. Então, eu sou testemunha até a morte desta causa. Estevão, ele era um mártir, e todos os apóstolos, né, também foram. Versículo 21. E disse-me: Vai, porque hei de enviar-te para longe, aos gentios. E lhe deram ouvidos até esta palavra. E então levantaram suas vozes, dizendo: Tira da terra tal sujeito, porque não convém que ele viva. E gritando, e arrojando de si as suas vestes, e lançando o pó para o ar, o tribuno ordenou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o interrogasse com açoites, para ele saber por que causa assim gritavam contra ele. Então veja, Paulo estava se defendendo, até certo ponto ouviram ele, depois já não quiseram mais ouvir, começaram a gritar: tira ele daqui, tira ele daqui. Aí o tribuno para tudo e fala: leva ele para a fortaleza, vamos açoitá-lo, vamos castigá-lo, para a gente saber, né, o que está acontecendo, qual que é a causa, vamos açoitá-lo. Essa era uma prática comum para estrangeiros. Quando Roma prendia um estrangeiro, um judeu que fosse, eles castigavam aquele prisioneiro, torturavam aquele prisioneiro, até ele ser julgado, até descobrir tudo que ele fez, enfim. Só que, olha só o detalhe, ó, versículo 25. E quando o estavam atando às correias, Paulo disse ao centurião que estava presente: É-vos lícito açoitar um homem que é romano sem ter sido condenado?
E o centurião, ouvindo isso, foi ao tribuno e lhe avisou, dizendo: toma cuidado com o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: dize-me, tu és romano? E ele disse: sim. E respondeu o tribuno: com uma grande soma eu obtive essa liberdade. E Paulo disse: mas eu sou livre de nascimento. E imediatamente partiram os que estavam para interrogá-lo, e também o tribuno ficou amedrontado quando soube que ele era romano, visto que o tinha prendido. O que está acontecendo aqui? Deixa eu te explicar. Quando Paulo percebeu que os seus acusadores o levaram àquela situação ao ponto dele ser açoitado, ele estava prestes a ser açoitado, então ele apelou para o direito de cidadania. Apesar de Paulo ser judeu, ele tinha cidadania romana desde o nascimento. A cidadania romana poderia ser comprada também ou conquistada. A gente não sabe como Paulo conquistou a cidadania dele, não, a história não diz, mas ele tinha cidadania romana. É fácil você entender quando você olha para os outros países, né? Você vê que tem pessoas que conquistam a cidadania para poder viver nos Estados Unidos, etc. e tal. Por exemplo, a minha esposa, ela tem cidadania italiana. Ela tem cidadania italiana, direta mesmo. Eu, por ser casado com ela, nós já demos entrada nos papéis e tudo para que eu também tenha esse direito. A mesma cidadania, para que eu tenha um passaporte que me dê o direito de entrar em vários países por causa da cidadania. No meu caso, uma cidadania adquirida de casamento. No caso dela, de nascimento. Paulo, ele tinha cidadania romana. O tribuno também tinha cidadania, só que o tribuno falou: olha, eu custou caro para mim essa cidadania. O direito dos cidadãos romanos eram sobremaneira. Tanto é que tinha privilégios. Paulo não poderia sofrer açoites por ser um cidadão romano. Então o tribuno ficou com medo daquilo e logo falou: não, então não vamos mais fazer isso. E ficou até com medo de ter prendido um cidadão romano. Versículo 30. No dia seguinte, tudo isso vai fazer muito sentido no final, tá? Faz parte da história. Entenda, faz parte da história. É preciso a gente ressaltar esses detalhes para entender aqui a narrativa. Versículo 30. No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que ele era acusado pelos judeus, soltou-os das suas correntes e ordenou que viessem os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho. E trazendo Paulo, o assentou diante deles. Vamos para o capítulo 23. E Paulo, olhando atentamente para o conselho, disse: homens e irmãos, tenho vivido com toda boa consciência diante de Deus até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam junto dele que o ferisse na boca. Perdão, me desculpe. Deixa eu ler essa narrativa da forma correta. Entenda, quem está contando a história é Lucas, tá? Então, Lucas contando a história. Deixa eu ler melhor para você, me desculpe, perdoe. Então, ele está narrando aqui o seguinte, ó. E Paulo, olhando atentamente para o conselho, disse: homens e irmãos, tenho vivido com toda a boa consciência diante de Deus até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam junto dele que o ferisse na boca. Lucas está dizendo que enquanto Paulo falava, Ananias mandou que batessem na boca de Paulo, tá? Desculpe, se eu não destacasse isso aqui, a leitura ia ficar um pouco embaralhada, confusa. Por isso que é preciso a gente prestar atenção. Quem está contando, quem é a audiência, enfim. Então, é isso que está acontecendo aqui. Aí Lucas continua narrando. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede caiada. Tu estás assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei mandas ferir-me? Sabe que quando chamava de parede caiada, estava chamando de hipócrita, de falso, né? Que por fora era uma coisa, mas por dentro era outra. Versículo 4. E os que estavam de pé disseram: insultas o sumo sacerdote de Deus?
porque Paulo tinha falado daquela forma com o sumo sacerdote. Isso não pode. Aí Paulo, na sua defesa, diz assim, ó, e Paulo disse, versículo 5, eu não sabia, irmãos, que ele era o sumo sacerdote, porque está escrito, tu não falarás mal do governante do teu povo. Não sei se Paulo aqui foi irônico, se realmente ele não sabia, né? Ou se de fato ele não sabia. Mas ele se defendeu e disse, tá bom, desculpa, eu não sabia que ele era um sumo sacerdote. Versículo 6. Mas Paulo percebendo, olha só, olha o que Paulo percebeu. Paulo percebendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, ele clamou no conselho, homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Acerca da esperança e ressurreição dos mortos, sou chamado em questão. E tendo dito isto, houve uma discórdia entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus confessam essas coisas. E houve um grande clamor, e levantando-se os escribas, que eram da parte dos fariseus, contendiam dizendo, não encontramos nenhum mal neste homem, mas se algum espírito ou anjo falou com ele, não lutemos contra Deus. Paulo, muito esperto, quando ele percebeu que ali no Sinédrio, parte dos seus acusadores eram saduceus, parte eram fariseus, Paulo sabia que os saduceus não acreditavam em ressurreição, vida após a morte, anjo, espírito, e a gente já viu isso também em alguns confrontos dos saduceus com Jesus, a gente já sabe disso. Então Paulo, muito esperto, ele fala, olha, eu sou fariseu, eu estou sendo julgado aqui porque eu tenho pregado ressurreição. É por isso que eu vou ser condenado? Aí pronto, aí os saduceus começaram a brigar com os fariseus e como os escribas, os que estavam ali para escreverem, para anotarem o julgamento, como os escribas eram também do grupo dos fariseus, então falaram, pronto, esse homem não vai ser acusado de nada, já que ele está falando de ressurreição, e se foi algum espírito que apareceu para ele está falando que foi, que ele viu uma luz, que ele viu um Deus, então a gente não tem como condenar ele. Versículo 10, mas a história não acaba assim. Versículo 10. E quando surgiu uma grande discórdia, o tribuno, temendo que Paulo fosse por eles despedaçado, ordenou que os soldados descessem para que o tirassem à força do meio deles e o trouxessem para a fortaleza. E na noite seguinte, o Senhor estava ao seu lado e disse, tem ânimo, Paulo, pois como testificaste de mim em Jerusalém, assim é preciso que também testifiques em Roma. Então aqui, o Senhor fortaleceu o ânimo de Paulo, falando, Paulo, aguenta firme. Assim como você testificou lá em Jerusalém, o objetivo final de tudo isso que está acontecendo aqui é Roma. Você vai parar lá em Roma. Veja, entenda todo o contexto, toda a narrativa. Então, tudo que Paulo estava passando tinha um objetivo final, chegar em Roma. Por isso você vai ver ele se defendendo até chegar em Roma. Versículo 12. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob maldição, juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam até que matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram esta conspiração. E eles foram até os principais sacerdotes e anciãos e disseram, havemos-nos jurado debaixo de maldição que não comeremos nada até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós, com o conselho, rogai ao tribuno que o traga a vós amanhã, como que querendo saber mais alguma coisa sobre ele. E antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Vocês se lembram que Paulo estava ali no Sinédrio, mas o tribuno mandou tirar ele de lá. E o tribuno levou ele para o palácio, né? Para a fortaleza. Então alguns homens falaram, a gente vai matar Paulo a qualquer custo. Então foram lá no Sinédrio, falaram lá para aqueles sacerdotes, olha, manda chamar Paulo de novo para cá e no meio do caminho a gente mata ele. Versículo 16. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido da emboscada, foi e entrou na fortaleza e contou a Paulo. Então Paulo, chamando um dos centuriões até ele, disse, conduz este jovem ao tribuno, porque ele tem uma certa coisa para lhe contar.
Tomando-o, pois, o levou ao tribuno e disse: O preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que trouxesse este jovem a ti, que tem alguma coisa para dizer-te. E o tribuno, tomando-o pela mão e levando-o consigo à parte, perguntou-lhe em particular: O que tens para me contar? E ele disse: Os judeus concordam em pedir-te que amanhã leves a Paulo para o conselho, como se quisessem perguntar algo mais estritamente ao seu respeito. Mas não te deixes convencer por eles, porque mais de 40 homens o espreitam, pois eles juraram debaixo de maldição não comerem nem beberem até que o matem. E agora estão preparados, esperando a tua confirmação. Então, o tribuno despediu o jovem, ordenando-lhe que a nenhum homem dissesse que lhe havia contado aquelas coisas. E chamando até ele 2 centuriões, um centurião era líder de 100 soldados. Chamando 2 centuriões, lhe disse: Preparai 200 soldados para irem até Cesareia, e 70 cavaleiros e 200 lanceiros na 3ª hora da noite, e providenciai animais para Paulo montar neles, para o levarem em segurança ao governador Félix. Então, o tribuno percebeu que a coisa estava feia, falou: bom, eu vou mandar ele lá para César, eu vou mandar ele lá para o governador, eu vou mandar ele para Cesareia, lá ele vai falar com o governador Félix. Versículo 25. E ele escreveu uma carta dessa maneira: Cláudio Lisias, ao excelentíssimo governador Félix. Saudações. Este homem foi tomado pelos judeus, e estando prestes a ser morto por eles, sobrevim com a tropa e o resgatei, tendo entendido que ele era romano. E eu, querendo saber a causa pela qual o acusavam, o levei ao conselho deles. E percebi que ele era acusado por questões da lei deles, mas não tinha nenhuma acusação digna de morte ou prisão. E havendo-me informado que havia um complô contra este homem, imediatamente enviei-o a ti, ordenando também a seus acusadores que falem contra ele diante de ti. Adeus. Então, ele envia Paulo para o governador e também fala para os seus acusadores: agora, se vocês quiserem, vão até o governador para acusar. Agora Paulo é prisioneiro do governador. Versículo 31. Então os soldados, como lhes fora mandado, tomaram Paulo e o levaram de noite a Antipátride. No dia seguinte, deixando os cavaleiros irem com ele, retornaram para a fortaleza, os quais, entrando em Cesareia, entregando a carta ao governador, apresentaram-lhe também a Paulo. E o governador, lendo a carta, perguntou de que província ele era, e quando soube que ele era da Sicília, disse: Eu te ouvirei quando vierem também os teus acusadores. E ele ordenou que o guardassem no pretório de Herodes. Então, o governador falou: Eu vou te ouvir, Paulo, mas eu vou esperar chegar os seus acusadores também. Capítulo 24. E após 5 dias, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e com um certo orador chamado Tertúlio. Esse certo orador aqui é uma espécie de advogado para os dias de hoje. Naquela época, quando levava até esse ponto, né, que era o governador, então eles contratavam um advogado para orar, para advogar, para tipo um porta-voz. Então, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e com um certo orador chamado Tértulo, os quais informaram ao governador acusações contra Paulo. E sendo chamado Tértulo, começou a acusá-lo, dizendo: Visto que através de ti estamos desfrutando de muito sossego, e que atos dignos são feitos a esta nação por tua providência, ao orador, né? O orador bajulando o governador, né? Sempre em todo lugar, excelentíssimo Félix, o queremos reconhecer com todo agradecimento. Mas, para não importuná-lo demasiadamente, suplico-te
que nos ouças com a tua clemência as nossas poucas palavras, porque temos achado que este homem é uma peste que promove sedições entre todos os judeus por todo o mundo e um líder da seita dos nazarenos. Naquela época, eles chamavam os cristãos, né? Diziam que o cristianismo ainda era uma seita, né? Mais para frente, isso cai por terra com o avanço do cristianismo, né? Com a conquista do cristianismo. Então, eles chamavam de um grupo pequeno, uma seita dos nazarenos e tal. Versículo 6. O qual intentou também profanar o templo, e nós o prendemos, e queríamos julgá-lo conforme a nossa lei. Então, a gente prendeu ele, nós queríamos julgá-lo conforme a nossa lei. Mas o tribuno Lisias veio a nós e com grande violência tirou de nossas mãos, mandando aos seus acusadores que viessem a ti. Examina-o tu mesmo e poderás entender todas as coisas das quais o acusamos. E os judeus também concordaram que estas coisas foram assim. Então Paulo, depois que o governador tinha acenado para ele falar, respondeu: porque eu sei que tu és há muitos anos juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. Então, Paulo também sabia falar, né? Se o advogado chegou lá daquela forma, Paulo soube chegar também, né? Paulo disse: olha, eu sei que por muitos anos tu és juiz dessa nação, sinto-me à vontade para me defender. Porque tu podes saber que não há mais de 12 dias que eu subi a Jerusalém para adorar. E eles não me encontraram no templo discutindo com algum homem, nem incitando o povo, nem nas sinagogas, nem na cidade. Nem eles podem provar as coisas que agora me acusam. Mas isso confesso-te, que depois do caminho com C maiúsculo, era o caminho de Cristo, o evangelho de Cristo, a ressurreição, mas isso confesso-te, que depois do caminho, que eles chamam heresia, então eu adoro o Deus de meus pais, crendo em todas as coisas que estão escritas na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, que haverá a ressurreição de mortos, tanto dos judeus como dos injustos. Nisso também me esforço de sempre ter uma consciência sem ofensa para com Deus e para com os homens. Ora, muitos anos depois, eu vim trazer esmolas à minha nação e ofertas. Nisto, uns certos judeus da Ásia me encontraram, purificando no templo, não em ajuntamentos, nem com tumulto, os quais deviam estar neste lugar diante de ti e acusar-me se tivessem alguma coisa contra mim. Então, Paulo está dizendo o seguinte: olha, você é governador de toda a nação, você consegue saber quantos dias eu estou aqui. Só fazem 12 dias. Eu não estou fazendo esse tumulto todo que eles estão falando. Eles não me encontraram em nenhuma sinagoga fazendo tumulto. Eles não me encontraram no templo fazendo o que eles estão falando aí. Pelo contrário, eu fui visto apresentando ofertas, adorando a Deus, purificando alguns homens que eu encontrei, que eram aqueles 4 homens. Lembra que Tiago falou: faça assim para as pessoas verem que você ainda pratica os costumes de Moisés. Então, eu fui encontrado dessa forma. Aliás, onde estão os meus acusadores? Ele falou no versículo 19, os quais deviam estar neste lugar diante de ti e acusar-me se tivesse alguma coisa contra mim. Ou também estes mesmos, digam aqui se encontram algum mal em mim, quando eu estive diante do conselho, a não ser essas palavras que eu clamei estando entre eles, referente à ressurreição dos mortos. Eu sou chamado em questão por vós nesse dia. Então, a única coisa que eu clamei entre eles foi o seguinte: eu creio na ressurreição dos mortos. Que quando ele clamou isso foi que deu a confusão dos saduceus e dos fariseus. Versículo 22. E Félix, tendo ouvido estas coisas, e tendo um completo conhecimento do caminho, então Félix já conhecia o caminho, já tinha ouvido falar, né, sobre Jesus e tal, adiou a causa e disse: quando o tribuno Lisias descer, então eu saberei mais dos vossos assuntos. E ele ordenou ao centurião que guardassem Paulo, mas que ele tivesse liberdade, e que não proibisse nenhum dos seus conhecidos de servi-lo ou vir até ele. Então,
Veja, gente, entenda, lá na frente, quando a gente lê nas cartas paulinas, que Paulo, estando preso, enviava cartas, aí você vai se lembrar desses períodos. Que mesmo preso, ele recebeu o direito de ter visitas, de pessoas irem até ele, conhecidos, pessoas servirem a ele. Então você vai ver que nesses momentos, estando em prisões, ele continuou orientando todas as igrejas que ele já tinha passado. O livro de Atos narra as viagens missionárias de Paulo e onde ele plantou a igreja. E termina com a sua prisão. Na continuação, vem as cartas que Paulo envia para essas igrejas. De onde? O livro de Atos narra, de onde ele estava preso. Por vários lugares que ele foi preso, e por fim você vai ver que ele foi preso também em Roma. Mas isso a gente vai falar amanhã. Vamos concluir aqui o capítulo de hoje. Versículo 24. E após alguns dias, vindo Félix com sua mulher, Drusila, que era judia, ou Drusila, acredito, desculpe se eu estiver errando a pronúncia, que era judia, mandou chamar a Paulo e o ouviu acerca da fé em Cristo. E discursando sobre a justiça, a temperança e o juízo vindouro, Félix, tendo medo. Quando Félix ouviu Paulo falar sobre a justiça, a temperança, que é o comportamento cristão, e sobre o juízo vindouro, Félix teve medo e respondeu: por agora, vai em teu caminho. E quando eu achar o tempo conveniente, te chamarei. Então, Félix disse: Paulo, tudo bem, volta, continua, mas de tempo em tempo eu vou te chamar. Então, Paulo ainda não tinha sido livre, sido liberto. Versículo 26. Além disso, esperando que lhe fosse dado dinheiro por Paulo, então Félix achou que ia receber dinheiro, por isso que ele manteve ainda Paulo ali, sob custódia. Félix achou que ia ganhar algum dinheiro, que Paulo era um prisioneiro que valia muito. Então, não liberou ele de vez, para que o soltasse, mas mandava chamá-lo mais frequentemente e conversava com ele. Mas após 2 anos, olha quanto tempo Paulo ficou ali preso. 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo. E Félix, querendo agradar aos judeus, deixou Paulo preso. Bom, a gente para por aqui, amanhã a gente continua. Como vocês repararam, a história é bem narrativa, não há muito que se explicar, interpretar, e amanhã a gente continua com o desfecho dessa história e concluindo o livro de Atos, tá bom? Espero nos encontrarmos aqui então amanhã, se Deus quiser. Agora, vou dar uma olhada aqui nos comentários de vocês, que o Senhor te abençoe, um abraço de fé e força, até mais. Tchau, tchau.